Dorothy. Meu nome é Beatriz. Nós somos da turma A78 do Senac Lapatito e nós estamos hoje com o Francisco Valim, que ele é CEO do Nextel, e a gente veio fazer algumas perguntinhas para ele sobre o nosso projeto de gestão financeira. Tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo bom? jóia? Você pode contar um pouquinho de como é a sua qualificações profissionais? Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu sou graduado em administração de empresas. E eu queria ser professor, então eu comecei um mestrado no Brasil. Os mestrados no Brasil, tipicamente, você se forma professor. E aí eu fiz um mestrado em planejamento estratégico e organizações na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesmo lugar onde eu estudei. Depois eu fiz uma especialização na GV, em finanças, e por fim eu fiz um mestrado, um MBA aí nos Estados Unidos, né? Um MBA tradicional, que é um mestrado equivalente aqui no Brasil, em finanças e em negócios internacionais. Esse foi a minha, vamos chamar assim, a minha parte de formação. E eu dei aula há muito tempo, dei aula na PUC no Rio Grande do Sul, dei aula no INSPER aqui em São Paulo, dei aula na GV aqui em São Paulo também. E então, Refrigerante ou os dois. Obrigada. Depois vocês editam, né? Sem problema, não. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz outras coisas antes. A primeira empresa assim, de um pouco mais de porte, comecei a trabalhar, chama-se RBS, uma empresa que na época atuava com TV, rádio e jornal. E aí nós desenvolvemos alguns projetos novos lá, inovadores, foi internet, telecomunicações, e a gente aí acabou fazendo eventos em outras áreas na empresa. E aí eu fiquei 12 anos naquela empresa. Que legal. Nossa, muito bom. E para um jovem, por exemplo, que está começando agora, a gente sabe que os jovens, eles têm muitos sonhos, eles querem realizar muitas coisas, querem ter muitas coisas, mas eles não se planejam, eles não sabem Por onde começar? por onde começar. Que dica você daria para um jovem que hoje, por exemplo, com a nossa idade, 19 anos, que fala que daqui a 10 anos quer ter sua casa própria, um carro, tá bem financeiramente? Então, a primeira coisa que precisa é ter um bom chá. Vocês têm um bom chá? Não tem um bom chá? O que é um chá? O chá é o seguinte, vocês têm que desenvolver conhecimento, habilidades e atitude. Conhecimento é formação acadêmica. Então, vocês estão terminando aí, fazendo um curso de tecnólogo, eu sugiro que vocês façam uma graduação, né, em alguma área correlata, que vocês procurem alguma especialização a nível de pós-graduação. Então, isso é o chá. O habilidade é transformar esse conhecimento em coisas que vocês sabem fazer. Então, vocês me comentaram que vocês passam 2 dias por semana, né, aprendendo as técnicas de administração, e 3 dias na semana vocês vão lá e aplicam. Então, isso é o H, a habilidade, é converter aquilo que vocês aprenderam, conhecimento, em habilidade. E a atitude é justamente a atitude de encarar as dificuldades como oportunidades e não como problemas. Ou seja, a gente está sempre procurando problema, coisas para resolver, né? Se tem uma dificuldade, alguma coisa, algum projeto que vocês veem que vocês podem contribuir, mas mais importante, que vocês vão aprender, é muito importante participar. Então isso vai ajudar vocês a ter uma carreira mais ou menos de sucesso, isso vai melhorar a empregabilidade de vocês. Com maior empregabilidade, vocês vão conseguir então buscar oportunidades de trabalho que remunerem um pouco mais. Uma regra básica para poder ter aí, como você disse, uma situação financeira mais estável, é gastar menos que ganha. Sim, isso é muito importante. Mas não é tão normal assim, parece que é óbvio, mas Nem sempre na prática a gente consegue. Exatamente. Então a primeira coisa é gastar menos do que ganha. Então tem que fazer e para poder fazer isso tem que ter um orçamento bem claro, definido, e viver dentro desse orçamento. Então, viver dentro do orçamento é a regra número 1 para gastar menos do que ganha. A diferença da pessoa rica e pobre é simples. Rico é aquele que ganha 100 e gasta 99. Pobre é aquele que ganha 10 mil e gasta 10.001.
Né? Então, né, a diferença é pequena. Então, a gente tem que ter cuidado de sempre gastar menos que ganha, e para isso precisa ter um orçamento bem definido e viver dentro desse orçamento. Então, com isso você vai acumulando, né? Você tem todo... a gente tinha uma disciplina de economizar uma parcela importante, eu e minha esposa, do que a gente ganhava todo mês. Mesmo que a gente não ganhava muito no início, né? Ela era bolsista na faculdade, eu tinha um emprego de auxiliar administrativo e a gente economizava. Então, logo a gente conseguiu comprar um apartamento, aí depois comprou um carro usado, mas foi um processo. Mas foi um planejamento que você Sempre tinha... Não, a regra não gastar mais do que ganha e economizar todos os meses, a gente aplicava ela sempre, todos os meses. Então a gente ia lá, todo dia a gente fazia, quanto gastei, quanto posso gastar, e para garantir que no final do mês sobrava uma quantidade para economizar. Boa. Muito bom. E quais são as suas motivações hoje para o futuro? Pensando no futuro, que você poderia No falar meu, que no eu seu. espero? No meu ou no seu? Nos seus filhos. Pois é que assim, que eu, né, você comentou aí, né, eu já trabalhei em muitas empresas. Já fui presidente de algumas empresas, fui presidente da NET, né, fui presidente da TV a cabo, fui presidente da Oi, presidente de telecomunicações, presidente da Serasa, né, empresa de crédito, fui presidente da Via Varejo, que é a dona da Casa Bahia e do Ponto Frio, e por último fui presidente da Nextel. Então, ao longo desse tempo, assim, né, eu desenvolvi algumas habilidades, né, e com isso eu criei uma condição de me aposentar um pouco mais cedo. Né? Então, o meu plano é poder, nessa nova etapa, fazer programas de ajudar. E uma das coisas que eu tenho focado muito é justamente em autossuficiência. Né? Que eu acho que isso são algumas técnicas e conhecimentos que as pessoas precisam ter para poder ter uma vida mais saudável no futuro. Então, autossuficiência para mim, né, e autossuficiência em vários aspectos, aqui nós estamos focando mais no aspecto financeiro, mas em vários aspectos a pessoa precisa ser autossuficiente. Então, isso é onde eu tenho procurado focar agora, muito mais como trabalho voluntário do que como carreira. É legal assim também porque a gente vê que se a gente desenvolve a autossuficiência, as coisas ao redor começam a mudar. Exato. Então, assim, não é só a gente que muda, mas nossos pais, nossos amigos, nossos filhos, e aí isso começa a crescer, né? Então, é uma iniciativa muito legal sua de planejar, de fazer esses programas voluntários com autossuficiência e trazer pra gente também essa ideia de que a gente precisa começar a fazer as coisas pra gente ter um retorno também. E isso também em vários aspectos, né? Muito legal. E Beatriz, esse aspecto da autossuficiência é tão importante que ninguém pode ajudar alguém se você está no poço junto, né? No buraco é muito difícil você ajudar alguém a sair do buraco se você também está no buraco. Você tem que pensar fora da caixinha. Bom, uma dica. Qual o pensamento, por exemplo, que um jovem deveria ter para alcançar o sucesso? Olha, o pensamento básico chamado Thomas S. Monson. Ele disse o seguinte: quando nós queremos melhorar na vida, a gente precisa ter objetivos e metas. Então, os objetivos e metas vão ajudar a gente a progredir mais rápido. E quando a gente, além de ter objetivos e metas, a gente reporta esses objetivos e metas para alguém ou em alguma circunstância, esse desenvolvimento acontece mais aceleradamente. Então, a coisa mais importante para um jovem ter sucesso é ele ter metas. E as metas variam em todos os sentidos. Metas no sentido profissional, no sentido físico, no sentido emocional, social, no sentido espiritual. Você precisa ter metas na vida, porque sem metas, né, qualquer caminho leva para lugar nenhum. Então, eu acho que é muito importante um jovem ter metas. Né, e não deixar assim, a vida vai me levar. Né? Não, esse período da minha vida, eu tenho que aproveitar para fazer festa. Pode ser um dos usos do tempo. Não é o uso do tempo que vai gerar mais autossuficiência ou independência financeira. Isso é verdade. Para ter bem claro o objetivo, seria nesse sentido, tipo, ter bem claro o objetivo e as metas para alcançar. Você não vai ter objetivo assim, né? Meu objetivo de longo prazo
né, é isso. Porque o objetivo de longo prazo, ele, por definição, está muito longe. Então, você estabelece alguns objetivos de longo prazo, alguns deles de médio prazo e alguns de curto prazo. Por exemplo, vocês querem terminar o curso de vocês, né? Então vocês precisam fazer o trabalho de conclusão. Então tá. Então, agora, no próximo passo, eu quero fazer uma graduação. Então vocês vão ter que se preparar para fazer a graduação. Então vai ter que estudar, entendeu? Arranjar um jeito de pagar o curso, ou conseguir uma bolsa, ou ter alguém que vai ajudar vocês. Tem que estudar para o vestibular. Então, meu objetivo é fazer um curso universitário, mas isso é um objetivo de médio prazo. Um objetivo de curto prazo, eu preciso estudar, preciso arranjar um financiamento para isso. Aí eu passei. Bom, eu tenho que primeiro passar nas cadeiras de cada um dos semestres. Então, são objetivos de curto prazo. O objetivo de médio prazo continua tendo uma formação, sendo uma formação acadêmica. Então, as metas, elas estabelecem metas de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. E vive todas as semanas aquela meta de curto prazo que vai levar vocês a esse objetivo de médio prazo. Muito bom. Obrigada. Vamos fazer o nosso bate-bola. Então, ok. Bate-bola. Você quer começar? Pode ser. Então, eu começo com algumas palavras e aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Cuidado. Eu falo metade, a Dara fala metade? Pode ser. Pode ser? Então, ok. Vou pegar aqui. Ai, Dara, peraí. Ok. Primeira palavra. Jovem. Potencial futuro. Experiência. Vem com a idade e não precisa quebrar a cabeça para aprender. Educação. O máximo possível. Planejamento. Se não tiver planejamento, não funciona. Dinheiro. Tem que não ser escravo do dinheiro. Emprego. Emprego é aquilo que você gosta de fazer. Caso contrário, né, você sofre muito. Sonho. Eu sonho em ajudar mais as pessoas. E, por último, realização. Realização? Olha, eu sou gótico profissional, eu sou uma pessoa que posso dizer assim, olha, não tenho mais grandes ambições profissionais. E isso é bom, porque você fica livre para poder pensar em coisas que são mais altruístas do que simplesmente ir lá e bater o ponto todos os dias. É verdade. E o que é essencial para você? Essencial, para mim, essencial, Deus é a coisa mais essencial. E nesse contexto, a família. Né? Então, são as coisas mais importantes da minha vida. Foi Feito? isso. Tá, vai. Obrigado, muito prazer. Obrigada foi a você. ótimo. Foi ótimo. Excelente. Obrigada. Assim que